O que aconteceria se a gente não dormisse? Provavelmente você já deve ter ficado muito tempo sem dormir e percebeu que várias coisas começaram a acontecer com seu corpo nesse período. Além de você ficar com muito sono, você também deve ter começado a notar outros sinais de que seu corpo precisava descansar para se recompor. Mas o que será que aconteceria se você simplesmente ignorasse esses sinais e continuasse acordado sem um tempo limite? Vamos começar respondendo essa pergunta com o caso de um garoto que entrou pro livro dos recordes como a pessoa que ficou mais tempo sem dormir. Randy Gardner era um americano que tinha 17 anos e decidiu fazer um experimento onde ele ficaria sem dormir o máximo de tempo que conseguisse. Além disso, outros dois amigos dele iriam supervisionar ele durante esse período, para impedir que ele dormisse. O resultado foi que ele conseguiu ficar 264 horas e 25 minutos sem dormir, o equivalente a 11 dias. E o que será que aconteceu com Randy durante esse período? Com o passar dos dias, o grupo de amigos começou a perceber várias mudanças em vários dos 5 sentidos do Randy, como no olfato, no paladar e na audição. Além disso, o Randy passou por muitas, mas muitas alterações de humor, se estressando muito facilmente. Depois de mais alguns dias, o Randy começou a mostrar sinais de que não estava conseguindo nem pronunciar algumas palavras simples, além de também não conseguir se concentrar em algumas tarefas do dia a dia. E nos últimos dias do experimento, o cérebro do Randy foi examinado por um computador do hospital da cidade onde ele morava. Durante essa análise foi detectada que várias partes do cérebro do Randy já estavam sendo sequestradas, entre aspas. Ou seja, tinha partes do cérebro dele que desempenhavam certas funções, e essas partes começavam a descansar enquanto ele estava acordado, e essas funções eram delegadas para outras partes do cérebro, que ainda estavam acordadas. Como se não bastasse isso, quando chegou perto dos últimos dias do experimento, o Randy começou a ter até mesmo alucinações. E depois desse experimento intenso, o livro Guinness até parou de considerar recordes relacionados ao maior tempo sem dormir, por acreditar que essa prática é muito perigosa. Mas afinal, por que a gente precisa dormir? Os cientistas ainda estão começando a entender o porquê da gente precisar dormir todas as noites, mas o que nós sabemos até agora é que o sono é essencial. Um adulto precisa dormir em média entre 7 e 8 horas por noite, e um adolescente em média 10 horas. A gente começa a ficar com sono devido a várias sinalizações que acontecem dentro do nosso corpo, que dizem para o nosso cérebro que a gente está começando a ficar cansado. A adenosina e a melatonina, por exemplo, são 2 compostos químicos produzidos pelo nosso próprio corpo que fazem com que a gente comece a ficar cansado e com sono. Além disso, tem fatores do ambiente externo que também influenciam nesse processo. Por exemplo, a quantidade de luz que está chegando no seu olho faz com que seja produzida mais ou menos melatonina. E agora, se você estiver pensando, nossa, como eu queria me livrar da adenosina e da melatonina para poder ficar acordado por mais tempo, saiba que já existem alguns jeitos de você fazer isso. Por exemplo, ficar exposto a alta luminosidade com várias luzes ligadas faz com que menos melatonina seja produzida e, consequentemente, você demora mais para ficar com sono. E quanto à adenosina, existe uma outra substância muito famosa e muito utilizada para prevenir a ação dela, que é a cafeína. A cafeína simplesmente vai se ligar no lugar da adenosina e não vai deixar com que ela faça você ficar cansado. Mas é claro que evitar a ação desses 2 compostos químicos vai trazer diversos prejuízos para você ao longo prazo. Quando você não dorme, você começa a ter diversos prejuízos em várias áreas. Por exemplo, você tem dificuldade para aprender, dificuldade para formar memórias, diversas alterações de humor, alterações no tempo de resposta e pode ter até mesmo alucinações. Além disso, ficar dormindo menos de 6 horas por noite durante vários dias aumenta consideravelmente os riscos de ter um AVC. Mas afinal de contas, por que ficar sem dormir pode causar tantos danos assim ao nosso corpo? Existe uma suspeita de que isso está relacionado com o excesso de resíduos metabólicos no nosso sangue. Como assim resíduos metabólicos, né? Enquanto a gente está acordado, as nossas células estão utilizando a energia provinda dos alimentos que a gente consome. Esses alimentos são quebrados em diversas pequenas partículas, e uma delas é a adenosina. A adenosina é um produto que vai se acumulando no corpo ao longo do dia e vai gerando a sensação de cansaço e sonolência, que são 2 sensações que marcam o processo de início do sono, e enquanto a gente está dormindo, essa adenosina é removida do nosso corpo. Mas além disso, outros resíduos metabólicos também vão sendo formados no nosso cérebro, e se eles não forem eliminados junto com a adenosina durante o sono, eles vão se acumulando até sobrecarregar o cérebro, e essa sobrecarga vai levar a esses problemas que a gente conhece se você não dormir. Então, como será que o nosso cérebro remove esses resíduos enquanto a gente dorme, para prevenir que tudo isso aconteça?
Os cientistas também descobriram que existe um sistema conhecido para limpar esses resíduos enquanto a gente está dormindo, que se chama sistema linfático. E esse sistema fica muito mais ativo enquanto a gente está dormindo, principalmente enquanto a gente está no sono mais profundo. Esse sistema vai eliminar esses produtos tóxicos através de um fluido que fica no nosso cérebro, que se chama líquor, ou também pode ser chamado de fluido cérebro-espinhal. E é esse líquido que vai drenar todos esses produtos tóxicos que se acumulam entre as células durante o dia. Então, apesar da gente ainda não saber exatamente o porquê a gente precisa dormir todas as noites, a gente sabe que se a gente não fizer isso, a gente pode ter vários prejuízos para o nosso corpo.